Deputado, Roberto Moura, ele acreditava naqueles em que ele viu talento, não só político, mas o talento de gestor. Ele apoiou e acreditou no seu talento e também apoiou e acreditou no talento de um jovem que surgia no final da década de 90, que eu entrevistei no primeiro bloco, Jorge Viana. Moura sabia dosar muito bem os dois lados da política. Como o senhor avalia esse detalhe, essa característica de Roberto Moura, de saber respeitar e reconhecer as virtudes de um lado e de outro? Tem um amigo dele que diz mesmo assim: o que o Roberto Moura toca vira ouro. Então ele acredita, ele tem a capacidade ele tinha a capacidade de perceber na frente, de enxergar na frente. Enxergar na frente e incentivar. Se você tinha mérito de conviver com Moura, você podia ficar tranquilo. Pode perguntar isso a qualquer funcionário dele. Se você tinha mérito e estava próximo dele, você ia crescer, porque ele ia ser teu grande incentivador. Isso tanto era nas empresas dele como na política. Ele acreditava e incentivava e ajudava no que fosse possível. Qual foi o momento em que o senhor mais se aproximou do Roberto Moura? Na realidade, o momento que nós estivemos mais perto foi quando ele estava montando isso aqui. Porque eu tinha sugerido e meio que acompanhei de perto. Então ali a gente conversava quase que todo dia, porque eu morava aqui, era governador. Então quase todo dia dar uma fugidinha e passava aqui. E ele não saía daqui. Era de manhã de tarde. Então nesse período a gente teve muito próximo. E algumas campanhas que ele fez. Teve campanha minha que foi feita aqui dentro. Eu me lembro da briga que se tinha aqui para gravar o jornal e gravar os meus programas de televisão. Isso não existe mais, isso se faz mais hoje, né? Não é nem permitido, eu acho, mais isso. Mas a gente fazia por causa tal a relação de amizade que a gente tinha. Flaviano chegou a dizer, em depoimento ao nosso telejornal, que conversava com Moura de seus problemas pessoais e Roberto Moura da mesma forma, e os dois se aconselhavam. Havia uma amizade muito profunda. E alguns jornalistas também compartilharam desta relação com Roberto Moura. Antes de Flaviano nos falar sobre essa amizade íntima, vamos ouvir também o que disseram alguns jornalistas sobre Roberto Moura. Roberto sempre sonhou com a televisão melhor. Roberto não admitia falhas, reclamava bastante, assim também como não media esforços para ter os melhores equipamentos, para ter os melhores profissionais. Nada passava aos olhos criteriosos do Roberto. Quando ele não gostava do blazer, ele mandava buscar o blazer da esposa para eu vestir. Quando eu mudava de penteado, ele dizia: eu não gostei desse penteado. Quando eu falava muito alto na minha apresentação, nas minhas reportagens, ele dizia: você está gritando nas suas reportagens. Mas era cuidado e zelo de quem gostava do meu trabalho, apreciava, sabia que tinha que ser lapidado, e de quem sempre buscava o melhor. Era uma pessoa muito ligada e muito generosa, extremamente generosa. Ele não doava só amor, só o ombro ou apenas antecipava o salário dos funcionários. Ele transmitia conhecimento e ele tinha muito conhecimento profissional, conhecimento de mundo e de um coração enorme. Tem pessoas que a gente pensa que são imortais. Roberto Moura era um desses. E ele é imortal. Ele vai continuar vivo nas nossas lembranças, na nossa história, na história do Estado. Eu conheci o Roberto, a gente olhava para ele como um rapaz na nossa rua, que trabalhava numa empresa aérea, que passava a pé, depois passava de lambreta, e depois com os melhores carros. Roberto deixa a gente, eu me sinto meio órfão, meio viúvo, porque o Roberto faz parte da minha vida. Eu não seria nada, e eu disse isso para ele, tive a oportunidade de dizer para ele, quando voltei do Rio de Janeiro, falei: Roberto, eu estou aqui para te agradecer, porque eu entendo que se não fosse a oportunidade que você me deu na TV Gazeta,
as críticas, as nossas brigas, porque eu brigava com ele. Ele dava umas peitadas nele e tal. Mas ele foi um grande irmão, meio que pai, um cara fiel, sempre presente. O Roberto deixa um legado de experiências de vida para muitas pessoas. Uma perda irreparável para a democracia, para a liberdade de imprensa no Acre. Ele soube medir muito bem essa relação da comunicação com seus interesses empresariais, comerciais. Aí a fala de Roberto Vaz, Jocely Abreu, Eliane Cianzic, Angélica Paiva, agora Altino Machado, enfim, tantos colegas, né, Antônio Klemer, que deram seu depoimento sobre Roberto Moura. O senhor disse que muitas vezes chegava, sentava ali com Roberto Moura lá na Record, ou então em casa, e conversavam sobre a vida, sobre a profunda amizade. Como eram esses momentos, deputado? Momento de angústia de um ou de outro. Se sentava e se discutia, se abria o coração. Teve talvez outros amigos, George Pinheiro, o Florencio Mesquita, tiveram mais momentos desses, porque eles conviviam muito mais do que eu, que nessa minha vida de não morar aqui depois de um determinado momento, de um tempo da minha vida. Mas eram conversas muito gostosas, muito sinceras. Não eram interesses, nós não estávamos ali, ou estávamos ali dividindo o problema com o outro. Na sua opinião, qual foi o momento mais difícil nesta sua relação com Roberto Moura? O momento mais difícil? Não sei, eu não passei por crise, vamos dizer assim. O nosso casamento não teve crise. A gente brigava por ideias, brigava, discutia-se. Mas sempre com muito respeito. Não, eram discussões por ponto de vista. Por exemplo, eu na oposição, ele querendo ver o Estado crescer. O Moura queria ver o Estado crescer, então ele queria que os governadores te acertassem. E eu fazia minhas críticas, e ele muitas vezes rebatia. Eu digo, mas olha, tu tem que entender que ao criticar, a gente está fazendo com que o rumo seja mudado, para que vá aperfeiçoando. Então tinha assim essas discussões nesse sentido. Mas nada de crise de eu ficar emburrado com ele comigo, nada disso. O Roberto Moura sempre falou da capacidade gestora, da capacidade política de Flaviano Melo e da sua amizade. Mas, deputado, ele sempre nutriu uma admiração profunda pelo ex-senador, ex-governador Nabor Júnior. Por quê? Como é que isso aconteceu? O senhor que presenciou? O Nabor, eu acho que ele tinha assim como um pai. Como um pai. Ele respeitava muito o Nabor. Entendeu? O que o Nabor pedia para ele era ordem. Entendeu? Tinha esse lado. Não sei, eles se conheciam, acho que de Tarauacá, né? Ele deve ter conhecido o Nabor dele. O Nabor era o ídolo dele, porque há uma diferença de idade. O Roberto com 60, o Nabor com 80, quer dizer, são 20 anos. Então o Nabor, lá em Tarauacá, era o ídolo, era o deputado estadual de lá. E ele deve ter visto esse momento. Então ele tinha o Nabor como seu ídolo, era um pai, um respeito impressionante. Na sua experiência como gestor, como político, como amigo, que mensagem, que conselho o senhor deixa hoje, deputado, para os colaboradores de Roberto Moura e para seus sucessores? Eu queria começar aqui dizendo que o Nabor Júnior, quando você tocou nele, pediu para eu dizer aqui que ele não pôde vir, mas que ele estava muito triste, estava sentindo também muita saudade com o desaparecimento do Roberto, que eu passasse isso para todos os seus filhos, seus parentes e amigos. E, inclusive, eu quero só acrescentar, muitas vezes o Nabor chegava para mim e dizia assim, Flaviano, fala com o Moura isso. Eu digo, Nabor,
tu falando com o Moura é uma ordem. O meu filho falar com o Moura é um pedido. Aí direto que não precisa, porque a avó também se afastou, né? Estava lá no Senado, aquela coisa toda. Mas os amigos do Moura, todos vão estar, todos estão com saudade, todos estão tristes. E o que eu torço, o que eu quero, o que eu vou levar minhas orações é para que os seus filhos toquem isso, toquem esse império que ele montou, com sabedoria como ele tocou. Eu acredito que essa família teve o exemplo do pai, que sempre lutou pela união da família, pela união dos filhos, estavam todos lá embaixo das suas asas, todos, sem exceção. Eu estava com ele, todos apareciam lá de vez em quando. Era um aqui, um dia outro, Marcelo, a Sani, todos chegavam lá e falavam alguma coisa, e conversavam, participavam um pouco das conversas. Então, eu tenho certeza que eles vão continuar esse belo trabalho que o pai deles iniciou. Deputado, muito obrigado pela sua vinda, que Deus o abençoe. Obrigado a você. Nós temos aqui, antes de me despedir do deputado, a produção está me dizendo o seguinte: foi dito no bloco anterior, com o senador Jorge Viana e agora com o deputado Flaviano Melo, que Roberto Moura, ele sempre foi avesso aos holofotes, inclusive a dar entrevista, aparecer na televisão. E nós temos uma cena raríssima de uma fala de Roberto Moura na televisão, que nós vamos colocar agora, até porque a história da TV Gazeta se confunde, né, com essa história de amizade de Flaviano com Roberto Moura. Acompanhe comigo, deputado, e você de casa, essa rara cena de Roberto Moura na televisão. Para a TV Gazeta, regionalizar a sua programação vai muito além de uma questão comercial. É uma forma de encurtar as distâncias entre a Rede Record e as realidades cotidianas de cada um dos 22 municípios acreanos. É na complementariedade entre a programação regional e nacional que a Rede Record ampliará a sua audiência e cumprirá seu papel social com o povo acreano, que tem se mantido fiel à sua programação através da audiência da TV Gazeta. Raro momento. Deputado, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Gazeta Entrevista Especial. Eu conversei aqui com mais um grande amigo de Roberto Moura, o deputado federal, ex-prefeito, ex-governador, ex-senador Flaviano Melo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos bater um papo com outro grande amigo de Roberto Moura, o empresário George Pinheiro. Você não pode perder. Até já.